Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar o exemplo 3, que vai dar continuidade ao nosso estudo sobre dilatação linear, tá certo? Então, vai ser um exemplo mais diferenciado da primeira e da segunda questão que trabalhamos nas nossas últimas aulas, mas é uma forma de reforçar o conteúdo. Vamos lá? Antes da gente resolver a questão, a gente precisa fazer a análise do enunciado, né? Isso para que a gente possa encontrar as informações necessárias para a resolução. Exemplo 3, vamos acompanhar? O gráfico abaixo ele representa a variação do comprimento de uma barra homogênea com a temperatura. Determine o coeficiente de dilatação linear de que a barra é constituída. Então, percebe-se que nenhuma informação foi apresentada no enunciado. Então, toda informação necessária para a resolução a gente vai pegar, extrair do gráfico. Mas vamos ressaltar qual é o objetivo da nossa questão. Então, a gente quer nessa questão conhecer o coeficiente de dilatação linear. Como eu falei para vocês em aulas anteriores, o coeficiente ele é específico do material que a gente está estudando, do material que está entrando no processo de dilatação. Então, o gráfico vai estar no slide seguinte para a gente ter uma comparação com os dados. Então, nesse gráfico a gente tem duas informações. Então, eu tenho aqui o comprimento a gente representa pela letra L, não é isso? O comprimento está expresso em metros. E eu tenho o valor da temperatura. A temperatura ela vai ser expressa em graus Celsius. Então, esse meu comprimento, de acordo com o gráfico, ele inicialmente ele tinha 2 metros, e ao sofrer uma dilatação, ele passou para quanto? Para 2,02 metros. E quanto de temperatura variou? Minha temperatura inicialmente era 0 e finalizou com quanto? 200. Tá certo? Todo mundo está observando essas informações aí. Agora a gente vai para a substituição em formulação. Então, vocês podem utilizar a fórmula que a gente utilizou no exemplo 1 ou no exemplo 2, mas a gente também pode utilizar essa aqui para resolver. Olha, coeficiente vai ser quem? ΔL, que vai dividir quem? O comprimento inicial vezes ΔT. Tendo essa fórmula em mãos, agora é só fazer a substituição. Quem é o nosso coeficiente? Vai ser determinado através de ΔL. Quem é ΔL? ΔL, para vocês lembrar, ΔL vai ser o quê? O comprimento final menos o inicial. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que a gente começou com 2 e finalizou com quanto? Com 2,02. Então, eu vou ter que fazer o quê? Pegar o final e subtrair pelo inicial. Então, 2,02 menos 2. Qual é o resultado obtido? 0,02. Temos o valor de ΔL. Quem é o comprimento inicial? A gente começa com quanto, pessoal? Começa com 2. Então, substituo aqui, ó, 2. Ok? E multiplico por ΔT. ΔT é o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu começo com 0 e finalizo com 200. Então, vai ser quem? 200 menos 0, que dá igual ao 200. Então, concluindo aqui, olha aqui, o coeficiente, como na parte de cima não tem nenhum valor a ser multiplicado, então a gente repete. Agora, na parte de baixo, eu vou multiplicar quem? 2 vezes 200. 2 vezes 200 dá igual a 400, como vocês estão observando. Agora é só matemática simples. Você vai pegar 0,02 e vai dividir por 400. Então, fazendo a divisão, você vai chegar a esse valor aqui, ó, 0,00005, ok? Todo valor de coeficiente ele é expresso em notação científica, tá certo? Então, a gente vai utilizar uma potência de base 10. Então, nesse caso, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, nesse caso aqui, esse meu número vai ter que ficar nesse intervalo. Então, no caso aqui, eu tenho que deixar minha vírgula depois do 5. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que andar casas até chegar no 5. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, uma casa, duas, três, 4, 5.
Então, andei 5 casas para chegar no 5, tá certo? Então, ficou que número? 5 vezes 10. Como eu acabei de falar, andei 5 casas, então meu expoente vai ser o 5. Quando eu ando para o lado direito, sinal negativo. Quando eu ando para o lado esquerdo, sinal positivo. Então, no caso aqui, eu andei para o lado direito. Então, meu expoente ele vai ficar negativo. Só recapitulando aqui, olha. 0,005 é um número que não está entre 1 e 10, tá certo? Ou seja, ele não corresponde à notação científica, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, o que a gente faz? A gente anda as casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, formei que número? 5. Toda anotação científica, o número vem acompanhado com a base 10. Andei quantas casas? 5. 5 casas para o lado direito. Então, fica aqui número negativo. Então, aqui a gente tem a resposta do nosso exemplo número 3. Espero que vocês tenham compreendido e até mais.